novelas. Inscreva-se no canal. Chamas da Vida, capítulo 46. Lipe olha Vivi de cima embaixo e diz que ela é mais linda do que nas fotos. Lipe diz que é melhor eles manterem segredo sobre a amizade deles. Catarina diz para Lipe que a pensão possui regra de conduta. Tuquinha diz para Dionísio que a filha dela não coloca os pés na pensão. Tomás toma café da manhã com Beatriz e Guga e continua estranho. Guga pergunta se ele está bem. Tomás é grosso com o irmão. Tomás diz que tomou uma decisão sobre o que Vilma fez. Ricardo diz para Verônica que não pode denunciar Vilma. Verônica diz que se eles contarem para Eurico que Adeilson esteve na fábrica, Vilma pode ser presa. Ricardo diz para Verônica que é melhor não falar nada. Vilma diz para Tomás não testá-la, pois pode se surpreender. Vilma pergunta se Tomás vai desistir de vingar o pai. Ele diz que o fato de estar apaixonado por Ivonete não muda os planos. Vilma não gosta da atitude do filho. Marreta dá em cima de Manu. Ela não gosta. Beatriz diz para Antônio que ela poderia correr no carro dele. Antônio diz que Manu não iria aceitar. Beatriz diz que Manu vai ter uma surpresa no racha. Diego diz a Léo que ele será o culpado se acontecer alguma coisa com Beatriz. Vilma manda Léo fotografar e gravar Roberto com docinho. Rosecler diz que Walter a mandou conversar com Vilma sobre o desvio de dinheiro. Vilma manda Rose sair. Dionísio pede para Arlete hospedar Lourdes por um tempo. Arlete diz que não pode. Tomás diz para Walter que está tentando se reaproximar de Carolina, mas ela nunca está sozinha. Walter diz que Arlete vai promover um pagode e vai evitar a ida de Pedro. Ivonete diz para Pedro que Walter matou Wallace. Beatriz diz para Antônio que dentro dele existe um cara carinhoso. Manu sente o clima entre Antônio e Beatriz e faz carinho em Marreta. Marreta diz que Manu testou o carro e foi bem. Antônio diz que Beatriz surpreendeu. Manu diz para Beatriz que Antônio só elogia quando quer levar alguém para a cama. Pedro diz para Eurico que a armadilha para pegar o incendiário vai dar certo. Eurico diz que pode ser perigoso. Eurico apresenta o delegado Fausto para Walter e diz que Pedro vai ouvir seu depoimento informal. Miguel procura Vilma na fábrica. Ele pergunta se ela está louca por ter matado Adeilson. Tomás chega na hora que Miguel puxa Vilma pelo braço. Brito diz que o programa dele terá comidas de elite. Tuquinha diz que o programa é popular. Vilma disfarça e diz que Miguel foi quem salvou Guga na mata. Miguel diz que veio pedir permissão para Guga ir à casa dele na reserva. Eurico diz para Walter que ele não tem álibi para a noite da morte de Adeilson. Lipe encontra Vivi na casa dela. Lipe aperta a mão de Vivi e começa a girar o anel. Lipe olha fascinado para o quarto de Vivi. Vivi mostra o computador e as fotos de Pedro e Rafa. Vivi repara que o zíper de Lipe está aberto. Ele finge que está quebrado. Lipe abraça Vivi e diz que precisa ir embora. Guga diz para Dionísio que faria qualquer coisa para proteger Vivi. Walter fala para Carolina que Arlete vai fazer um pagode na casa deles e pede que ela não o chame. Tomás janta com Vilma, Beatriz e Guga. Tomás abre a porta e Ivonete entra. Vilma fica chocada. Chamas da Vida, capítulo 47. Ivonete cumprimenta todos. Vilma diz para Ivonete que sabe que Walter foi vítima de uma armação. Vilma se irrita com Tomás. Roberto diz para Demorou que é amigo de Andressa. Vilma pergunta para Ivonete se ela quer voltar para Pedro. Roberto pergunta se Andressa acha fácil abrir o jogo para as pessoas que ele paga para ir para a cama com uma mulher. Ela diz que não vai mentir para Demorou. Ivonete diz que ama Pedro para Vilma. Tomás diz que ama Ivonete e um dia vai morar com ela. Lipe diz para Carla que é fotógrafo e diz que Vivi tem jeito para ser modelo. Tomás diz que vai se casar com Carolina, mas vai se separar depois para casar com Ivonete.
Pedro diz para Vivi que a conta de luz está alta e ela tem que diminuir o uso do computador. Rosicléia pergunta o que Odileia que ela estava fazendo na casa de Docinho. Ela diz que foi ajudar Roberto. Rosicléia percebe que ela está mentindo. Ivonete se irrita com Tomás porque ele não consegue transar. Suelen explica para André como vai ser o filme de terror. Andressa e Roberto fazem sexo sadomasoquista. Dionísio pede para Vilma hospedar Lourdes. Ela diz que a casa dela não é um albergue de recuperação de criminosos. Léo segue Docinho. Ela percebe. Docinho entrega que mora com Andressa, que namora com Roberto. Diego diz para Michele que vai entrar na gangue. Vilma diz para Walter que não entende porque Eurico quer ligar os 3 incêndios à mesma pessoa. Miguel diz para André que está confiante com a ação para banir os caçadores de Tinguá. Pedro diz para Eurico que vai mandar uma carta para Antônio e para Walter e se um deles cair na armadilha é o culpado. Pedro fica chateado com Carolina porque não o convida para o pagode na casa de Arlete. Tomás manda flores para Ivonete e pede mais uma chance. Vilma briga com Tomás porque ele convidou Ivonete para ir à casa dela. Lipe avisa Vivi e Cíntia que dá aulas particulares de matemática. Casé diz que Lipe e Vivi ficaram amigos bem rápido. Lipe diz que Vivi é uma moça adorável. Vivi tenta mandar Casé embora, mas ele não quer deixar Lipe sozinho com Vivi, Cíntia e Rafa. Casé faz perguntas para Lipe, que diz que é de São Paulo e que a mãe morreu recentemente. Diego diz para Léo que quer entrar na gangue. Xavier entra no ferro velho à procura de Antônio. Ele diz para Xavier que não sabe de nada da morte de Adeilson. Xavier entrega uma intimação. Vilma manda Ivonete se afastar de Tomás. Chamas da Vida, capítulo 48. Ivonete fica com medo de Vilma e diz que Tomás e ela são amigos e estão juntos para afastar Pedro e Carolina. Diego diz para Tomás que ele está estranho. Tomás pergunta se Diego já broxou. Ele acha engraçado. Tomás fica constrangido. Ivonete desabafa com Suelen. Tomás diz para Diego que nunca tinha acontecido isto com ele antes. Jairo diz que apostou R$100 em Manu. Léo conta que Diego quer entrar na gangue. Manu diz que se Beatriz pode entrar na gangue, Diego também pode. Marreta manda Manu parar de brigar porque ela tem que se concentrar para o racha que vai valer R$5.000. Léo diz para Manu não jogar sujo com Beatriz. Vilma briga com Manu. Vivi grita com Pedro e diz que precisa de aulas de matemática. Pedro a manda parar de gritar e diz que ela nunca precisou de professor particular. Ela diz que Lipe cobra barato. Pedro diz que ele mesmo vai dar aula para ela. Diego aparece no ferro velho. Diego diz que vai apostar R$2.000 no racha. Antônio gosta e o deixa ver o racha. Beatriz percebe que está sendo seguida pelo guarda-costas. Carolina conta para Pedro que Beatriz vai fazer um documentário sobre a gangue do ferro velho. Carolina diz que Beatriz está estranha. Pedro diz para Vivi que vai conversar com Lipe. André encontra Suelen na cozinha. Ela diz que está fazendo estudos para o filme dela. Carla escuta a conversa escondida. Raíssa diz para Júnior que não está afim de ver filme. Júnior diz que Raíssa mudou muito desde que voltou da casa dos pais. Ela diz que está cansada. Júnior oferece ajuda para Raíssa. Vilma demite o guarda-costas porque ele perdeu Beatriz de vista. Vilma acorda Tomás e diz que acha que Beatriz pode estar no ferro velho. Tomás concorda e diz que Beatriz vai participar de um racha. Vilma fica preocupada e diz que eles têm que impedir que Beatriz faça uma bobagem. Antônio fala as regras para Manu e Beatriz. Elas entram no carro e ligam os motores. Antônio se posiciona na frente dos carros, dá uma piscadinha para Beatriz, tira a camisa e usa como bandeira de largada. As duas arrancam com o carro. Manu pilota o carro na frente.
Beatriz acelera e emparelha com Manu. Um carro velho vem na direção oposta ao carro de Beatriz. Chamas da Vida, capítulo 49. Manu pede para Marreta liberar drogas na festa do Ferro Velho. Marreta diz que no Ferro Velho não entra drogas. Ivonete fala para Tomás que não quer assumir um relacionamento sério com ele. Ivonete diz que ama Pedro e quer voltar para ele. Beatriz fica furiosa com sua mãe depois de saber que foi ela quem mandou coroa de flores. Carolina briga com Diego e Léo por terem deixado Beatriz participar de um racha. Odileia fala para Andressa que não quer que vejam as duas juntas. Roberto fala para Walter que não está encontrando pistas sobre o desvio de dinheiro da fábrica. Roberto diz que somente Vilma não quis colaborar com as investigações. Walter diz que confia em Vilma. Demorou conta para Carolina que Andressa está querendo adotá-lo. Carolina convida Demorou para trabalhar na produtora. Demorou diz que Andressa só o deixa trabalhar se ele estudar. Carolina diz que vai ajudá-lo. Vilma fala para Beatriz que vai entregá-la para a polícia se ela continuar participando da gangue do Ferro Velho. Beatriz chama Tomás de dedo duro por ter contado para Vilma sobre o racha. Demorou conta para Rafa que já ficou preso num quarto de reformatório pegando fogo. Vivi pede para Carolina falar com Pedro sobre uma festa que ela quer ir perto da Urca. Carolina diz que vai tentar. Cazé fala para Pedro que Lipe é esquisito e que sente calafrios quando vê. Lipe fala para Pedro que fez faculdade de física e por isso dá aula particular de matemática. Pedro fecha com Lipe para ser professor particular da Vivi. Vivi fica feliz quando Pedro fala que Lipe vai ser seu professor. Pedro fica desconfiado. Michele fala para Beatriz que acha estranho o seu empenho no documentário sobre a gangue. Manu fala para Antônio e Léo que Beatriz pode dar problemas para a gangue por causa de sua mãe. Chamas da Vida, capítulo 50. Vilma liga para Léo e o manda encontrá-la na fábrica. Lipe pega na mão de Vivi e diz que será o seu melhor professor. Carolina pede para Pedro deixar a Vivi ir à festa. Pedro nega. Vilma pede satisfação a Léo por causa do envolvimento de Beatriz no racha. Léo diz que Beatriz não quis ouvi-lo. Léo conta que convenceu Antônio a procurar um advogado para correr atrás do que é dele. Vilma fica satisfeita. Léo conta para Vilma que Roberto tem um caso com a patroa de Docinho. Carla e Suelen disputam quem irá se passar por esposa de André na armadilha para flagrar os caçadores. Raíssa e Júnior são os jurados. Carla pede para Lipe ser um dos jurados por ele ser fotógrafo. Lipe vê uma fumaça vindo da cozinha. Maria da Glória, Júnior e Cazé se movimentam para ver o que está acontecendo. Cazé e Júnior apagam o fogo da panela. Walter insinua que Arlete está interessada em Eurico. Carolina leva Demorou para a festa de despedida de Docinho. Ela encontra Roberto, que fica sem graça. Tomás entra pela janela do quarto de Ivonete. Ele diz que irá provar ser homem. Antônio pede que Pedro lhe empreste R$5.000 para entregar a Manu. Pedro se recusa a ajudar. Tomás fica satisfeito por ter funcionado. Antônio pede para Beatriz para liberar Manu de pagar o dinheiro do racha. Beatriz não gosta de saber que Antônio e Manu estão juntos, mas ele desmente. Antônio dá um beijo em Beatriz. Vilma para diante deles e começa a aplaudir. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Grande abraço e até o próximo vídeo!